Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão em mais essa manhã de domingo, em que celebramos o segundo domingo do tempo comum. Saímos daqueles tempos especiais, tempos excepcionais, festivos, e agora voltamos ao tempo comum, que perfaz a maior parte do tempo litúrgico celebrado ao longo do nosso ano. Isso nos mostra que Deus, o nosso Deus, é aquele que está em momentos especiais, alegres, de festa, mas está sobretudo no comum dos nossos dias, naquilo que é o rasteiro da nossa vida, é o nosso cotidiano do expediente natural. O texto de hoje nos mostra mais uma vez a figura de João Batista relativamente a Jesus. Ele o vê de longe, aponta para Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é uma afirmação que merece da nossa parte uma reflexão. Ele mostra que Jesus Cristo veio tirar o pecado do mundo. Essa questão do pecado, ainda há muita confusão em torno dela e pouca clareza na nossa cabeça. O que é pecado? Qual é o seu significado, a sua incidência? Se existe um grau, uma hierarquia de pecado, uns mais leves, que são dignos de um perdão rápido, outros intermediários e uns que são gravíssimos, talvez mortais, como nós aprendemos. Isso é um pecado mortal e a gente fica assustado com isso, porque essa palavra é uma palavra muito contundente, muito forte e nos atinge de uma maneira muito direta. Então vale a pena aproveitar esse testemunho que João dá acerca de Jesus Cristo, dizendo dele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para falarmos um pouco sobre a questão do pecado. Uma primeira coisa que eu acho básica é que em grego a palavra pecado é amartia. Amartia significa literalmente errar o alvo. Você mira para um lugar, joga a seta lá, mas a seta não vai para aquele lugar para onde você mirou, vai para outro lugar, bate no outro canto. Você errou o alvo. Isso aplicado à nossa vida significa: pecar é afastar-se da finalidade com que nós fomos criados. Pecar é distanciar-se do propósito com que nós fomos trazidos ao mundo e à vida. É verdade que nós também não sabemos, de forma muito cristalina e exata, qual é o propósito que nos trouxe aqui, mas nós somos inteligentes, nós temos consciência, nós temos um certo desconfiômetro para saber exatamente que aquilo que a gente fez aqui ou ali foge ao nosso propósito. Nós temos a possibilidade de discernimento, isso é muito importante. Ainda que atingir esse propósito na nossa consciência seja uma coisa aproximativa, nunca com exatidão, a aproximação que nós pudermos ter nos vale. É importante, é imprescindível, em busca do reconhecimento do que é bom, do que é justo e do que é menos bom e menos justo fazer na nossa jornada. Esse é o primeiro elemento, e é por isso mesmo que nas Sagradas Escrituras a palavra pecado aparece sempre no singular. É uma palavra que nunca aparece no plural. Por quê? Porque só existe um pecado. Você se desvia de você mesmo, se desvia da sua finalidade, do seu propósito, você está em pecado. Tudo que você faz pontualmente fora de você próprio, aí são apenas consequências, derivativos do pecado. É um prolongamento, uma extensão, resultados e nada mais. Mas o pecado continua sendo pronunciado sempre no singular. A mesma coisa é a palavra de Deus. Só existe uma palavra de Deus. E às vezes a gente, quando está fazendo leitura aqui, vocês talvez já tenham ouvido e já tem até feito isso, a gente comete esse erro. Quando termina a leitura, a gente quer ser mais contundente e diz: palavras do Senhor. Não, só tem uma palavra, Senhor.
Deus não tem várias palavras. Nós é que temos muitas palavras, e muitas contraditórias, inclusive. Ou então palavras da salvação, achando que a gente está acertando bem, está errando cada vez mais o alvo da nossa intenção. É palavra de Deus, é palavra da salvação, assim como é um pecado só. Então, o pecado, na verdade, é viver afastado, alienado de mim próprio. É perder a minha própria identidade. É o afastamento da minha essência. Eu diria, como os gregos dizem, o esquecimento de quem eu sou. Quando eu me esqueço de mim, não sei de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui, aí saia da frente, que a gente mata e morre. Quando a gente não se lembra da identidade real da gente, qualquer coisa vale. Valem as coisas boas e as coisas menos boas e algumas terríveis. Tudo está em jogo, tudo é possível acontecer, inclusive as piores tragédias. Não nos esqueçamos de quem nós somos. Essa é a primeira grande regra. E eu contei para vocês e lembro-me e conto agora de novo aquela história de um rei que estava para abdicar do trono e passar o poder para o seu filho, que era um príncipe herdeiro. Faltavam poucos meses para isso. O rei estava muito tranquilo, satisfeito, porque afinal de contas iria descansar e entregar o seu reinado ao seu filho primogênito, que era um homem muito competente, foi preparado para tal. Só que, algumas semanas antes disso acontecer, o filho primogênito, o tal príncipe, teve uma virada na cabeça, teve uma depressão forte, sem ver nem para quê, e acordou dessa depressão, colocando na cabeça que ele era um peru, não era gente, era um peru, uma ave. Despiu-se de toda a roupa, entrou debaixo da mesa grande do palácio real e só comia grãos, de preferência milho, como ele achava que os perus comiam e de que se alimentavam. O pai não sabia o que fazer, mandou chamar os médicos, todos os curandeiros da corte, todos estavam à mão e ninguém deu jeito na depressão radical daquele príncipezinho. O pai estava desesperado, já estava entregando os pontos, até que passou lá um senhor de barbas grandes e disse: eu soube aqui do seu filho, eu queria ajudá-lo, posso? Ele disse: ajude aí, pode entrar, faça o que o senhor quiser, não tem mais jeito não. O tal homem de barbas longas, um ar de seriedade e sabedoria, despiu-se igualmente, entrou debaixo da mesa e ficou lá com o príncipezinho, convivendo, ganhando a confiança dele. Depois de um certo tempo, comendo milho e grãos como príncipe, despido como ele, vivendo como ele vivia e como ele acreditava ser o melhor, o homem disse para ele: que tal a gente pedir um arrozinho para a gente comer? Disse: não, nós não somos gente, nós somos perus, somos aves. Esqueceu-se? Disse: não, mas se a gente comer um arrozinho, a gente vai passar melhor. A gente inclusive vai evitar essas polêmicas todinhas que tem aí fora contra nós. Vão aceitar melhor a nossa vida. Então tá, por isso a gente aceitou comer um arrozinho. Depois de um certo tempo, que tal a gente vestir a roupa? Não, roupa não. Nós somos aves, nós somos perus, nós não somos gente. Não, mas se a gente vestir uma roupazinha, vai se parecer com eles e tal, eles vão nos tratar melhor. Assim eu vou. Vestiu-se o príncipe. Paulatinamente, pouco a pouco, com muita paciência, aquele homem foi devolvendo ao príncipe a consciência que ele havia perdido acerca de si próprio, a identidade que ele havia esquecido. E ele saiu do esquecimento e voltou a tempo de assumir o reinado das mãos do Pai. Ele voltou a tempo para a sua plena consciência, a certeza de que ele não era nem peru, nem ave, nenhum animal. Ele era o príncipe, filho do rei, herdeiro do trono. Estava prestes a assumir a sua tarefa no reinado. Essa história é muito importante para nós porque nos lembra uma coisa: o que fez Jesus Cristo quando veio ao mundo? Despiu-se do seu poder totalmente,
entrou debaixo da nossa mesa, comeu conosco a nossa comida, viveu a nossa vida, sonhou os nossos sonhos, chorou os nossos lamentos, experimentou os nossos sofrimentos, com uma única finalidade: a de fazer com que nenhum de nós jamais se esqueça de quem é, e eu não me esqueça de quem eu sou. Eu não sou um Zé Ninguém, eu não sou um zero à esquerda, eu não sou um caso perdido, eu não sou um pecador inveterado que não tem mais jeito para mim. Eu sou príncipe, filho do rei, herdeiro do trono, e a qualquer momento que eu deseje, eu posso pegar nesse trono e posso assumir a minha função nesse reinado. Eu acho que isso é tão importante que a gente deveria, para não esquecer, colocar na geladeira, como a gente coloca aí para não esquecer. Compra o gás, a água acabou, coloque lá também na geladeira, ou então na testa da sua cama, ou lá nos pés quando você acordar, uma tabuleta grande, dizendo assim com letras de forma: hoje não esqueça quem você é. Não esqueça quem você é. Todo esquecimento da gente acerca da gente mesmo desemboca numa vida de pecado. Por quê? Porque eu errei o alvo, eu descumpri a minha finalidade, eu me alienei, me alheiei de mim mesmo, daquilo que é essencial saber sobre mim e naturalmente experimentar, colocar em prática na minha vida. Segundo elemento, o reconhecimento do meu pecado, o encontro e a aceitação do meu lado sombrio é uma parte indispensável do processo de autoconhecimento. Porque no fundo, quando a gente se depara com o pecado da gente, a superação dele pressupõe um autoconhecimento, uma autocompreensão. E essa é a dimensão positiva do pecado. Ele me faz enxergar o quanto eu estou afastado de mim próprio e do sentido da minha vida. Então é preciso que eu reconheça essa dimensão muito positiva de busca de autoconhecimento, que somente o meu pecado, de maneira mais forte, mais direta, mais contundente, me faz buscar e perceber. Trata-se aqui de aceitar as minhas dificuldades, aceitar os meus erros, abraçar o que eu chamo de minha terrenidade, ser humilde, porque humilde vem da palavra humus, que significa terra, abraçar a minha porção terra, porque eu não sou mais nem menos daquilo que eu sou, evitar me inflacionar e ter-me como alguém que eu nunca fui, considerar-me acima daquilo que sou eu. Isso significa abraçar o meu pecado. Isso me faz não alimentar ilusões acerca de mim próprio. A coisa pior do mundo é alguém viver iludido sobre si, achando que ele é isso, que ele é mais aquilo. Tudo que o povo diz de bom, de bonito, porque não o conhece de verdade, ele aceita e acha maravilhoso. E vai se esquecendo da podridão que está lá e que ele precisa trabalhar, ele precisa aceitar, precisa purificar, depurar a cada instante. Não criemos ilusões e falsificações acerca de quem nós somos. Aceitemos o nosso pecado, esse lado menos bom na nossa perspectiva e que ninguém gosta de aceitar naturalmente. A gente vê sempre nos outros, aponta nos outros, mas na gente já não é tão bom, tão fácil. Alguém já dizia: a sabedoria é aceitar não ser o santo que eu gostaria de ser. Isso é sábio. A iluminação consiste em aceitar o fracasso que muitas vezes eu sou. Aceitar o meu fracasso na vida constantemente, instantemente, porque vem um após o outro. Nessa perspectiva, a gente deve ter aquele cuidado para evitar toda e qualquer fuga da gente mesmo, inclusive quando a gente busca a confissão. Às vezes a gente diz uma lista de pecados ali aos pés do padre, sem esquecer nenhum, exatamente para que aquele relato substitua
a nossa prática em busca de superação deles próprios. Eu já disse tudo, agora eu falei tudo ao Pai. Graças a Deus, né? Minha consciência está limpa, estou tranquilo, estou mais leve, mas continuo fazendo o mesmo, achando que a confissão já foi mais do que suficiente para lhe ajudar. Não foi. Pode ter sido um desabafo que tem começo, meio e fim, tem pernas curtas, não vai muito longe. A gente vai até a outra confissão repetir as mesmas coisas que disse na confissão anterior, sinal de que a confissão não valeu para nós e ela não foi o reflexo de uma intenção real de mudança de vida. Então, às vezes a gente tem essa tentação de substituir as coisas. É por isso que nós nunca mudamos, sempre temos os mesmos pecados para contar, os mesmos. Quando eu era pequeno, acho que eu passei vários anos, tinha que me confessar, a mãe dizia, está na hora, vai se confessar. Eu me ajoelhava e dizia, eu brigo, chamo nome feio, desobedeço a meu pai e a minha mãe. Eu não brigava tanto, nunca chamei nome feio, mas me disseram que era para dizer isso lá. E eu dizia... Depois é que eu tomei consciência de que eu não digo palavrão. Até hoje, passar um palavrão da minha boca vai ter que me maltratar muito. Não sai. Mas a gente decora algumas coisas, coloca na cabeça e, para extravasar a consciência e cumprir a obrigação da confissão, vai dizendo. Mas aquilo não tem nenhuma repercussão dentro da gente. Os pecados são os mesmos porque as atitudes diante da vida, em geral, são as mesmas. É como aquela mulher que procurou o padre e disse, padre, eu queria me confessar rapidinho, o padre já conhecia a senhora, antes da missa, e ela, eu já vou começar a missa, minha senhora, não, mas eu queria me confessar, padre, é rápido. Aí o padre sentou-se, ela sentou-se do lado, e disse lá umas 2 ou 3 coisas, depois disse, sim, padre, tem uma coisa grave que eu quero dizer ao senhor. Digo o que foi? Eu expulsei minha sogra lá de casa, peguei as coisas dela, coloquei em 2 malas, joguei no meio da rua, padre. Fechei a porta contra ela, deixei lá na rua, ela com as coisas delas todas. O padre disse, mas a senhora já não confessou isso há 3 anos atrás? Eu disse, confessei, padre, mas eu gosto de me lembrar. Então, às vezes a gente faz as coisas não é só para se lembrar, não, é porque a gente de fato faz as coisas, mesmas coisas o tempo inteiro. Trata-se aqui da gente não se iludir, nem fugir da realidade que é. Não se esconder numa visão idealista, abstrata, distante da gente mesmo. Precisamos enfrentar a realidade nua e crua que se passa conosco. Terceiro elemento, eu devo aceitar os meus pecados e perguntar sempre diante deles, o que é que você quer de mim? Conversar com os nossos pecados é uma estratégia muito eficiente para a gente compreender-se como praticante deles e encontrar uma alternativa, um caminho, uma estratégia, uma dinâmica que nos seja útil na prática de superação desses mesmos pecados. O que é que você quer me dizer, quer me ensinar que eu ainda não sei sobre mim próprio? Essa é uma pergunta boa que a gente deve fazer aos pecados da gente. Que proveito eu posso tirar deles? Tire todo o proveito do mundo do seu pecado, porque ele, se for bem aproveitado, a sua vida vai ganhar um novo contorno. Se é assim, o maior dos meus pecados pode se transformar na minha melhor chance de crescimento, por incrível que pareça. Nada me faz crescer tanto na vida do que um desfrute justo dos meus pecados, porque Deus nos educa também por meio do nosso lixo, do nosso entulho. Nossas fraquezas podem nos ensinar muito mais do que as nossas virtudes, e é bom saber disso. Aliás, Deus não me faz pecar. Seria um pecado grave dizendo que Deus me faz pecar, mas Deus permite que eu peque. Deus permite que eu peque porque me deu liberdade, e não me deu para tirá-la o tempo todo. Ele me deu com seriedade, com um propósito, e me deu para valer, e eu preciso todo momento fazer uso dessa liberdade que eu recebi de Deus. Ora,
Tudo que Deus permite é oportuno, inclusive os meus pecados. Por quê? Porque eles me colocam em contato comigo próprio. Quarto elemento: não basta ter consciência do pecado, é preciso ter consciência do perdão. Que aqui tem um elemento diferencial que para nós cristãos católicos é um elemento imprescindível. É aqui que entra a palavra de João sobre Jesus que escutamos no Evangelho de hoje. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, Jesus Cristo veio e no tempo dele, ele não tirou o pecado de ninguém. O mundo continuou pecaminoso como era. É tanto que ele recebeu morte como prêmio do seu trabalho e da sua presença no mundo. Depois que ele foi embora, o mundo continuou pecaminoso como sempre foi outrora. Hoje, 2000 e tantos anos depois, o mundo continua cheio de pecado, como sempre foi. Então, por que João aponta Jesus Cristo como aquele que tira o pecado do mundo? É mais interessante a gente entender essa formulação assim, como se João quisesse dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que introduz o perdão no mundo. O maior e melhor antídoto contra o pecado é o perdão. Não se trata de não pecar, mas de perdoar. Perdão é que vai anulando, vai mitigando, vai diminuindo o espaço efetivo que o pecado tem ganhado na nossa vida até aqui. Que é preciso que a gente acentue a possibilidade do perdão e não fiquemos nos autoafirmando na efetivação do pecado. E é isso que muita gente faz ainda hoje, infelizmente, muito católico, muito cristão. Pensa tanto no pecado que, se não tiver cuidado, ele morre antes, ele se deprime, ele se encurrala, não há saída para ele, não há alternativa. É preciso pensar que o nosso Deus é o Deus do perdão. Ele não quer saber do nosso pecado absolutamente para nada. Deus quer saber da capacidade que eu tenho, da disponibilidade que eu tenho para fazer diferente do que eu fiz até agora. Não importa a idade a que eu cheguei, não importa o nível, a qualidade, o pecado, o tipo de pecado, a hierarquia lá na frente ou lá atrás desse mesmo pecado que eu cometi. O que importa é que a qualquer momento, a qualquer hora, eu me disponha a fazer diferente. Deus assina embaixo, Deus muda comigo, Deus reverte a minha vida com a minha reversão. Como é maravilhoso a gente ter um Deus desse. Não está olhando para trás, Ele está olhando para frente e quer que a gente olhe na perspectiva do olhar dele e não olhe para aquilo que nós nos habituamos a ver, infelizmente, sempre olhando para trás. Então eu devo sempre agradecer a Deus pelos meus pecados. Nesse sentido, a partir de Jesus, a forma de excluir o pecado do mundo não é outra, senão introduzindo e vivenciando o perdão. É por isso que nós dizemos que errar é humano, mas perdoar é divino. Perdoar é divino. Um dia um discípulo perguntou ao mestre: mestre, como é que eu sei que Deus está comigo, que Deus está em mim? E o mestre disse: quando você perdoa uma pessoa que lhe fez o mal. Porque humanamente é impossível alguém perdoar uma pessoa que lhe faz o mal. Então, se você é capaz de perdoar, não é você quem perdoa, é Deus quem perdoa em você. Então, nessa hora, você tem a certeza absoluta que Deus está com você. Então, nos aproximemos do perdão, exercitemos o perdão, pratiquemos o perdão. E aí pode ser uma prática, é uma construção, é algo que a gente deseja ou não, é algo que a gente pega na mão e faz. Está na nossa dependência, faz parte da nossa intencionalidade. Está em nossas mãos tirar o pecado do mundo, colocando o perdão no mundo. Então, o perdão nos faz parecidos com Deus. E o que é perdoar? Muitas vezes as pessoas dizem: padre, eu não perdoei uma pessoa.
Eu achava que tinha perdoado, deixei até de comungar, porque eu sempre me lembro daquilo de ruim que aquela pessoa me fez. Eu não quero o mal daquela pessoa, pelo contrário, a gente até se dá bem, conversa, mas quando eu olho, eu me lembro daquilo, Padre. Então eu não perdoei, por isso eu não posso comungar. E eu digo sempre, já falei para vocês repetidas vezes, perdoar não é esquecer. Quando a gente esquece o que de mal alguém nos fez, ou esquece o que de mal nós fizemos a alguém, nós somos um desmemoriado. Estamos bem pertinho do Alzheimer. Então, pelo amor de Deus, se cuidem. Eu não esqueço nunca aquilo que alguém fez de mal contra mim, e é bom não esquecer. Entretanto, eu não paro a minha vida naquilo que alguém fez de mal contra mim. Eu não esqueço, porque me passam na cara o que eu fiz de ruim contra esse e contra aquele, há faz 10 ou 20 anos, ou no ano passado que seja, não importa, ontem à noite, mas hoje é outro dia, e eu não posso parar a minha vida, estagná-la, exatamente numa coisa errada que eu fiz, porque eu não sou o meu erro. Eu posso errar, mas não sou o meu erro. Eu não posso, de repente, substituir uma vida inteira de décadas e mais décadas, onde eu procurei pontuá-la sempre da melhor maneira possível, por uma coisa de errada que eu fiz. E aquele erro agora vai suplantar, superar, ultrapassar tudo mais que eu já realizei de bom? Não, isso não é justo. Se recuse a aceitar que você é o seu erro. Não crie identificação permanente, absoluta com os maus feitos da sua vida. Passe por eles e passe à frente. Aceitar o perdão e perdoar é não parar naquilo que fizemos e naquilo que fizeram de mal contra nós. Nesse sentido, perdoar alguém que nos ofendeu é, antes de tudo, preservar, cuidar de nós mesmos. É um ato de inteligência, não é uma caridade, um altruísmo a favor de alguém, é antes uma questão de sobrevivência pessoal. Se a gente não perdoa, a gente não sobrevive, ou tem uma sobrevida muito ruim, muito negativa, sem qualquer qualidade, que ninguém quer para ninguém. Não perdoar é como dar um tiro no próprio pé. A raiz da nossa raiva muitas vezes está em nós, nunca está nos outros. Castigar os outros com a nossa ausência de perdão não é uma estratégia inteligente, é um ato de autopunição. Quando eu não perdoo, estou punindo a mim mesmo. Eu estou sendo maltratado mais uma vez por aquilo que alguém me fez há 10 anos atrás. Todas as vezes que eu me lembro desse maltrato, eu vivo como se ele tivesse acontecido nesse exato momento. Estou sempre trazendo o que não presta para mim. Então não é uma coisa razoável, não é uma coisa de bom senso, não tem a mínima inteligência dentro de alguém que faz uma coisa dessas. Então perdoemos, porque é inteligente perdoar. Se nós olhássemos o nosso rosto refletido no espelho na hora que a gente está com raiva, já olharam? Quando tem uma raivazinha, vá lá para o espelho e olhe como é que está o seu rosto. Ele está desfigurado, você não vai se reconhecer. A gente geralmente vai olhar assim no espelho quando está bem, está alegre, está feliz, até dá umas risadazinhas assim para mostrar o dente, está tudo ok. Vá quando você estiver num sentimento contrário, você vai dizer, não, eu não quero ser assim, eu não me reconheço como esse ou como essa que o espelho está me revelando. Mas é uma forma da gente também se perceber de uma maneira contundente. Como dizia o sábio, desejar o mal do outro é como beber veneno e esperar que ele morra. Quem vai morrer é você. Quem bebeu o veneno da raiva, o ódio, o rancor foi você. Então é você quem vai sofrer as consequências. O outro ou a outra que supostamente fizeram alguma coisa contra você não estão nem aí, nem se lembram mais. Estão vivendo a vida de vento em popa. E se você um dia sair, você está tão bem, né? Eu aqui sofrendo, aquilo que você me fez, eu aqui penando, e você...
ganhando a vida, ganhando o mundo, e de gargalhada em gargalhada, de copos em copos, comemorando com os amigos. Você sabe o que ele fez, não sabe? O outro vai dizer, morra do bofe. Somos nós que temos que ter cuidado conosco, porque aquilo que os outros fazem de nós ou contra nós não é problema nosso, é problema deles. Revela quem eles são. O problema nosso é aquilo que nós fazemos, como nós acolhemos, como nós interpretamos, que rumo e que direção nós damos àquilo que os outros fizeram contra nós. Aí é uma questão nossa, está totalmente em nossas mãos, e nós podemos dar a direção favorável que a vida exige e espera de nós. Fiquemos com essas breves palavras e que elas nos ajudem de alguma maneira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.